E é uma energia, assim, que ela é completamente permanente. Ela não tá submetida aos quesitos da natureza, Sim. né? Assim, a fatores naturais. Na época, como funcionou a operação do Oppenheim? Porque ela Uhum, foi muito falada há um tempo uhum, atrás, né? Eu vi o filme é sensacional. uhum. E como que foi essa corrida, né, pra fazer essa Bomba atômica, bomba né? atômica? Bomba atômica, é, ela, pra gente entender, cara, bomba atômica, temos que entender qual que era o maior explosivo da época, né? Qual que era o maior Sim, explosivo da época? O que que detonava com maior potência para ser usado em guerra? Era a TNT, né? Era a dinamite. Existem inúmeras variações de dinamite, né? sim. De TNT, que eu quero dizer. É, mas o explosivo usado em guerra se centra em torno do TNT, Sim. não é isso? Então, é, basicamente todo mundo tem o mesmo poderio. Na Primeira Guerra Mundial, todo mundo tem o mesmo poderio. Era mais se organizar, né? A artilharia, ela foi ficando cada vez mais grossa, a boca mais grossa, ou seja, as ogivas eram cada vez maiores, mas eram de quê? TNT. TNT. Eram de TNT. Então, lá naquela época, já se pensava muito, cara, TNT é um lance muito simples de fazer. Qualquer país faz. Nós estamos bloqueando a Alemanha aqui por 3 anos e eles ainda conseguem produzir TNT sem nenhum problema. Então, essa guerra tá matando gente, a gente não sai de lugar nenhum, não tô falando da Primeira Guerra, por conta muito disso aí, né? A fabricação dos explosivos é muito simples. E aí teve a descoberta ali na virada do século da Marie Curie, né? Que descobriu lá a radiação, percebeu que alguns elementos emitem uma quantidade de radiação. E radiação é energia. Radiação é energia. É uma energia emitida em formato de onda, de rádio, né? Então, se sabia desde aquela época que os elementos, a unidade mais básica da existência, que são os átomos, né? Eles continham uma quantidade de energia grande dentro deles, né? O problema era, como é que nós conseguimos liberar essa quantidade de energia? Como que a gente libera? Porque vamos fazer um raciocínio com base no exame de raio-x, por exemplo. Sim. Né? O raio-x. O raio-x tem uma quantidade de material radioativo dentro daquele aparelho ali que vai emitir uma radiação que vai te trespassar, né? Ela vai te trespassar e essa radiação vai impactar naquele material lá atrás que é sensível e Sim. vai registrar tudo que passou, como se fosse uma fotografia mesmo, né? Então, aquela radiação te trespassa e ela é impressa lá atrás. Você já. Quase todo mundo já fez um exame de raio-x, sabe que é Sim. assim, rapidinho. O cara aperta um botão, tchic, É. acabou. Você não precisa mais do que aquilo. Aquele material tá lá, ele funciona por anos, ele funciona por talvez décadas, né? Aquele núcleo que tem lá, aquele materialzinho radioativo que tem ali. Então existe um termo que é a meia-vida. A meia-vida é o tempo que aquele material radioativo leva para perder metade da energia dele. Emitir metade da radiação dele, que é a parte mais perigosa. Então, tem elementos aí que tem a meia-vida de milhares de anos, cara. Ou Então, seja, vida infinita, basicamente. aí os caras ficavam pensando assim na época, puta, mas o negócio fica emitindo radiação por milhares de anos. É muita energia. É claro que, num determinado instante, é pouca energia. Você fala, Sim. energiazinha de nada. Mas é durante milhares de anos. Aí faz a conta. Se você conseguir Oxe, liberar essa energia de milhares de anos em de um em um segundo, é. segundo, Verdade. né? Então aí ficavam pensando muito nisso, mas ninguém sabia exatamente como fazer isso. Nos anos 30 que foi descoberta uma molécula não, nossa, uma partícula. Foi descoberta uma partícula chamada nêutron. Nêutron não tem carga, chama nêutron porque ele é neutro, ele não tem carga. Então ele consegue, em tese, impactar o núcleo de um átomo que tem carga positiva, né, sem ser repelido por ele. Sim. Porque os elementos com a mesma carga se repelem, Sim. diferente, atrai. Então, é, ele conseguiria, em tese, impactar ali. Alguns cientistas trabalharam em cima desse conceito e conseguiram resultados interessantes.
um italiano chamado Enrico Fermi, em 1937, ganhou o prêmio Nobel pelos estudos dele sobre isso aí. E aí, em 1938, dezembro, Natal de 1938, um laboratório lá em Berlim, lá na Alemanha nazista. 2 cientistas, Otto Hahn e Fritz Strassmann, os dois experimentando ali com uma quantidadezinha minúscula ali de urânio, com nêutrons, bombardeando essas amostras com nêutrons, conseguiu um resultado diferente que eles, a princípio, não entenderam, né? Como assim? Eles perceberam que depois desse bombardeio em particular lá, os sensores deles lá na saída não mostravam mais urânio. Mostravam bário e um outro elemento. Só que o número do bário, o peso dele, é muito mais baixo que o urânio. Ou seja, tem uma massa que está aqui que é menor do que o urânio e o resto. Para onde que foi? E você mediu aí que teve uma energiazinha, né? Puf, tem um pulsozinho de energia que deu aqui. Tá. Compartilharam isso com uma colega que era judia, estava nessa época refugiada na Suécia, que era a Lise Meitner, né, uma parceira de décadas do Otto Hahn. E a Lise Meitner refez o experimento na Suécia, confirmou o que eles tinham achado, né, e um sobrinho da Lise Meitner, um alemão, judeu, que já tinha sido refugiado, já estava refugiado na Inglaterra, estava visitando ela casualmente naquela data, viu o experimento dela e falou o seguinte: ô tia, isso que esses caras fizeram chama-se, ele batizou, né? Chama-se de fissão nuclear. Fissão. Mas é a fissão de um núcleo de um átomo, né? E a Lise Meitner fez a matemática lá e descobriu quanto de energia que um núcleo de urânio libera quando rompido. E aí foi o que eu te falei. Pega esse um núcleo aqui e multiplica e coloca um peso determinado aqui, e é uma energia monstruosa que você vai liberar. Monstruosa. Então essa energia monstruosa se torna potencialmente um explosivo monstruoso. Então a partir daí, né, essa notícia, ela chega nos Estados Unidos, ela chega lá no ouvido de um físico judeu húngaro que trabalhava na Alemanha, mas que tinha sido, de novo, se refugiou, né, primeiro na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, por conta da perseguição. E esse cara ficou super preocupado com essa novidade vinda de Berlim, né? Falou, pô, os alemães romperam o átomo de urânio, cara, e olha a energia disso aqui, e eles vão chegar numa bomba atômica, e agora nós estamos, né? O mato sem cachorro. E ele tinha sido aluno do Einstein, em Berlim, aluno de doutorado. Ele foi atrás do Einstein, mostrou os achados pro Einstein. O Einstein ficou surpreso, segundo o próprio Einstein. Nunca tinha parado para pensar naquilo, né? Tem um documentário do Netflix, inclusive, que tenta dizer que foi o Einstein o responsável pela bomba atômica. Chama Einstein e a bomba. Einstein e a bomba. Ficção pura aquilo ali, cara. Forçação de barra absurda. Inclusive, não existe num documentário, se não me engano, de 90 minutos, sei lá, não existe uma única menção a Robert Oppenheimer. Não existe uma única menção, cara. É uma fantasia absurda, travestida de história, né? Então, o Einstein, ele assinou a carta que o Szilard escreveu, e essa carta foi parar na mão do presidente, foi entregue para o presidente dos Estados Unidos. Szilard queria que o Einstein assinasse a carta para dar peso para a carta. Sim. Que o Einstein, na época, era a mente, né? Reconhecida no mundo inteiro. O cara que revolucionou a ciência. Assim como hoje, a gente ainda tem esse apreço por ele, mas na época, porra, era ele, o cara tava vivo e tal. Então, o Einstein meramente assinou a carta chegou na mão do Roosevelt, e o Roosevelt criou, então, o Comitê do Urânio. Esse Comitê do Urânio era responsável por pesquisar, né, essa hipótese de criar uma bomba atômica. Uma parte bem grande dos pesquisadores da época achavam que, sim, em teoria é possível fazer a bomba, só que na prática não dá para fazer a bomba. Por quê? Porque
a parte do urânio que tinha sido quebrada lá em Berlim era um elemento, um isótopo, a gente chama de isótopo. Todo elemento ele tem um número atômico, né? O número atômico 238. No caso do urânio. Esse é o 235, urânio 235. Ele tem 3, se eu não me engano, 3. Não sei se. Enfim, tem 3 prótons a menos, creio eu. Se for elétrons, vocês me corrigem depois, não é prótons, não estou lembrado agora não. Ele é um pouco mais leve. E ele ocorre na natureza, ele ocorre na ordem de 0,7% do urânio que é encontrado no chão. Nossa. 0,7. Então, o pessoal pensava que a princípio você tinha que ter uma bomba de toneladas, de 10 toneladas, da ogiva, 10 toneladas, para você poder fazer uma explosão, porque é só o 0,7 que realmente tem condição de explodir. Né? Então, por isso muita gente pensava, dá para fazer, na teoria dá, mas na prática não dá. Na prática vai Não, ter que... na prática não dá, 10 toneladas. Né? Então foram esses cientistas judeus, alemães, refugiados na Inglaterra, que primeiro fizeram a descoberta, né, de que... Descoberta não, eu acho que isso não é nenhuma descoberta, eu acho que isso é uma percepção, é um estalo que o cara tem. Mas peraí, e se a gente fizesse a ogiva dessa arma só de urânio 235? Só Verdade, de urânio 235. E dispensa o 238. Aí você tá falando de quê? Aí os caras fizeram a matemática lá e fizeram a matemática e chegaram na conclusão de que uma ogiva de cerca de 2 quilos daria certo. Cerca de 2 quilos de urânio 235 daria certo. Na verdade era coisa de 10 quilos, mas eles fizeram uma matemática que chegou a 2. E aí muita gente falou, porra, 2 quilos já é bem 2 possível, quilos né? já é bem possível, já Se a posso gente colocar pegar em cima do 100 avião tal, aí e tal. Coloco no avião, qualquer lugar vai. É. E aí, só que o problema é, como é que você vai separar esse urânio? Como é que você separa? Urânio de urânio. É diferente de você separar, tipo, ouro de outros metais, num garimpo, né? Que o cara usa aquela separaçãozinha química ali. É diferente de você separar ouro de outros metais. É urânio com urânio. Como é que você separa isso? Aí, cara, entra os Estados Unidos realmente na equação. Porque toda essa matemática inicial foi feita na Inglaterra por cientistas ingleses. Os americanos, enquanto isso, estavam alheios a esse conhecimento todo. Né? O presidente da tal da Comissão do Urânio era um sujeito chamado Lyman Briggs. E esse cara era meio que anti-britânico, né? Tinha um sentimento assim, meio xenófobo. Ele pegou os relatórios que ele recebeu da Inglaterra e colocou no cofre dele. Ele era o presidente da comissão e ele não dividiu com ninguém aquilo. Ele simplesmente pôs no cofre dele e deixou aquilo lá. Foi um cientista em inglês, australiano, na verdade, chamado Mark Oliphant, que foi lá nos Estados Unidos, teve que ir lá pessoalmente e falou, gente, vocês não viram o que eu te mandei, não? Vocês não viram? Aí o pessoal, viu o quê? Ninguém viu nada. Ninguém viu nada, ninguém tava sabendo. Né? Depois foram confrontar o cara lá, o cara, eu guardei aqui. Isso tem meses que tá no seu cofre. Então, aí isso foi em agosto de 41. Em agosto de 41, então, os cientistas americanos, realmente os caras ganhadores do Nobel, né? Eles tiveram acesso a essas informações e falaram, temos que fazer alguma coisa. Aí eles se coordenaram com o chefe, o assessor de ciência da Casa Branca, que era o Dr. Vannevar Bush, tinha sido reitor do MIT, né? Então, esse cara foi o que falou assim, ó, então isso aqui é sério, vamos coordenar a pesquisa disso aqui. A reunião deles, cara, foi no dia 6 de dezembro de 1941. 6 de dezembro. No dia seguinte, 7 de dezembro de 1941, aconteceu o ataque japonês à esquadra americana ancorada no Havaí, em Pearl Harbor. Pearl Harbor, nossa. Que levou os americanos à guerra, né, de verdade. Então, eles fizeram a reunião no dia anterior. E aí, saiu da reunião com o planejamento, mas quando voltou na segunda-feira, o cenário era outro. Aí, o dinheiro que eles esperavam ganhar, cara, nossa, foi lá pra cima, né? As expectativas agora eram outras. Sim. O jogo tinha mudado completamente. E Pearl Harbor, eles não utilizaram nenhuma bomba
Não, Pearl Harbor forte, né? Só não, foi Pearl aquela. Harbor é um ataque naval, aeronaval japonês contra a esquadra americana ancorada lá. Então é basicamente um ataque de aviões com bombas tradicionais, né? Sim. E torpedos para afundar os navios que estavam ancorados ali. Os japoneses queriam destruir aquela esquadra que estava lá para poder conquistar os territórios ricos em minérios, em matrizes industriais, né? Matérias-primas industriais da Ásia. Se eles fizessem esse ataque sem destruir a esquadra americana partia para cima deles. Entendi. Aí eles tiveram que Então, destruir. destrói a esquadra antes e depois ataca lá. Na verdade, foi um negócio meio que simultâneo. Sei. Foi na mesma hora. Literalmente na mesma hora. Que eles fizeram um ataque no Havaí, já estavam atacando a Malásia, já estavam atacando as E o Índias Japão era Orientais. poderoso nessa O Japão época, né? tinha uma marinha de guerra muito, muito poderosa, né? A marinha imperial era muito numerosa, a maior do Pacífico, né? E já estava em guerra há muitos anos, então era uma marinha proficiente também. Ela entendia de combate, ela entendia Sim. de guerra, né? E eles conseguiram construir ali para 1940. Tem um filme também, uma animação no Netflix, daquele diretor japonês Hayao Miyazaki, cara, que eu esqueci agora. Algum dos espectadores aí vai falar para mim o nome da animação, que conta a história do Mitsubishi Zero e do seu criador, Jiro Horikoshi. Então, essa animação, ela é muito bonita, né? Bem poética, assim. E ela retrata ali a criação do Mitsubishi Zero. O Mitsubishi Zero tem esse nome por conta do 00, né? Do 1940, o Zero 1940, que foi criado ano zero ali. E foi um revolucionário, né? Pô, é um avião revolucionário. Sacrificou a blindagem em prol do armamento e agilidade, então ele não tinha páreo do Pacífico nessa época. Os pilotos japoneses eram, de longe, os mais bem treinados do mundo, né? E fizeram uma chacina, né? Ali qualquer resistência aérea que tivesse Eles. no Pacífico naquela época, né? Então, os próprios aviões de caça norte-americanos eram muito inferiores ao Zero. E o desenvolvimento dos aviões de caça norte-americanos, né, da reação a partir de 42 em diante, foram desenvolvidos especificamente como matadores de Zero, assim. O Sei. Zero tem o índice dele é esse, o nível dele é esse, a velocidade máxima é desse, o índice de curva é esse, nós temos que superar isso. Esperar Né? isso daí pra Superar pegar isso daí. eles. Então se tornaram aviões extremamente robustos, motor muito forte, armamento muito mais pesado, protegido. O F-6F Hellcat e o F-4U Corsair. Basicamente esses dois, né? Foram desenvolvidos literalmente como matadores de zeros. Então Entendi. eles conseguiram realmente superar o Zero como principal vetor de caça no Pacífico, né? Mas aí, Luan, voltando ao seu questionamento lá sobre a bomba atômica, cara, Sim. a urgência americana era construir uma bomba antes dos alemães, né? Mal sabiam eles que os alemães realmente tinham metido os pés pelas mãos ali em erros básicos de matemática e não estavam realmente no caminho certo para construir uma bomba. Mas nos Estados Unidos, né, eles conseguiram queimar muitas etapas por conta do conhecimento que já vinha da Inglaterra, né, e também por terem recebido o mais distinto conjunto de recursos humanos, talvez, da história, né? Foi muitas pessoas empregadas nesse. Muita gente, assim, considerada o topo do mundo na ciência, na física, né? Na física, na química. Judeus e associados a judeus, fugidos da Europa. Como eu te falei, o Szilard, o cara que é considerado, assim, o sujeito mais inteligente do século XX, que é o John von Neumann, húngaro, judeu, né?
É, o... Putz, querido, agora estou esquecendo o nome dos caras aqui, todos eles aí. O Emílio Segre, em italiano, e também um outro italiano que foi pivotal para isso tudo, que é o Enrico Fermi. Era o campeão da física do Mussolini na Itália. Mussolini Ah, construiu um laboratório só para ele, com tudo que ele queria. Ele ganhou o prêmio Nobel, foi para a Suécia, recebeu o prêmio Nobel, final de 37. Da Suécia, ele recebeu o Nobel lá, e o prêmio, né, em dinheiro. E da Suécia embarcou para os Estados Unidos, não voltou para a Itália. Enrico Fermi não era judeu. Enrico Fermi era casado com uma judia. aí ele voltou Ele para falou, os não, Estados Unidos. vou para os Estados Unidos. Entendeu? Então, para preservar a família dele, ele foi para os Estados Unidos. Enrico Fermi, lá nos Estados Unidos, foi puxado imediatamente para a Universidade de Chicago, para o laboratório de metalurgia da Universidade de Chicago, que era gerenciado por outro ganhador do Nobel, o Arthur... Ai, meu Deus, Arthur... Esqueci o sobrenome dele aqui agora. Às vezes falha. E lá em Chicago, em 42, outubro de 42, se não me falha a memória, em outubro de 42, o Enrico Fermi colocou em funcionamento o primeiro reator nuclear do mundo, né? Um aparelho que, com um núcleo ali de urânio enriquecido, conseguia gerar energia. Uma quantidade tão baixa, que não precisava nem de blindagem. Sei. Você podia ficar aqui no ambiente, aqui, ó, na sala, mas conseguia ser medida a reação, sabe? Sei. Se colocasse o contador Geiger lá, você conseguia medir aquele chiado, né? Conseguia medir que estava sendo produzido a energia ali. Então, com esse feito, cara, o Fermi, ele cria todo um campo novo da ciência, né? A física nuclear ali, e da engenharia também. Porque daquele reator ali, que rapidinho passou para uma segunda geração, para uma terceira geração, a gente criou todo o setor de energia nuclear. Tá? Então, a energia nuclear hoje, para nós aqui no Brasil, ela é quase desconhecida, né? A gente tem uma única usina ali em Angra, né? São duas, Angra 1, Angra 2, mas que tem para nós uma baixa representatividade, mas para países como os Estados Unidos, como o Japão, a Rússia, a China, a França, são vitais para a matriz energética deles. E quer dizer, é uma energia assim que ela é completamente permanente, ela não tá submetida aos quesitos da natureza, Sim. né? Assim, a fatores naturais. Seca, vento, nuvem, chuva. Independente do tempo, da hora, do dia, da época do ano, ela produz constantemente. Então ela é muito, muito confiável, né? Aí, a partir disso, cara, foi descoberto também que um tipo particular de reator nuclear que usava nêutrons lentos, alimentado com urânio, esse reator, ele produzia, como subproduto mesmo, né, ele produzia em questão de semanas de reação, ele produzia um novo elemento químico. Elemento que ficou conhecido como plutônio. E o plutônio, ele era muito mais fácil de se obter do que o urânio 235, separado puro, e ele era muito mais fissionável também. Então, o urânio foi percebido, mesmo antes de se ter a primeira amostra de urânio, né, realmente palpável, foi percebido que o urânio tinha uma potencialidade como arma muito maior do que o próprio urânio. O plutônio tinha uma possibilidade como arma muito maior que o próprio urânio. Então, a pesquisa nos Estados Unidos, ela seguiu as duas linhas, né? Sim. Refinando o urânio, que refinou muito lentamente ao longo de 3 anos, e produzindo plutônio. A partir do segundo semestre de 44, eles conseguiram começar a produzir plutônio numa quantidade maior, né? E foi uma infraestrutura imensa, imensa mesmo, para se conseguir
criar a bomba atômica em tão curto tempo, né? E a reunião de cérebros também é algo que, assim, eu desconheço uma reunião de cérebros tão significativa quanto a do Projeto Manhattan, né? Quanto a construção da bomba atômica. Realmente estava gente muito inteligente ali, muito capaz. Você vê pelo número de prêmios Nobel antes do projeto começar, e né? depois do projeto. Nas décadas seguintes, caras que trabalharam lá, Tudo ganhador de Nobel. tudo ganhador do Nobel depois. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo